terça-feira, 8 de novembro de 2022. Uma perda de 780 bilhões de reais em valor de mercado das principais criptomoedas do mundo. Sam Bankman-Fried, de apenas 30 anos de idade, com mais alguns jovens, que foram seus colegas de faculdade, se tornaram pivô de todo esse alvoroço no mercado das criptomoedas. Sam chegou a ter um patrimônio líquido de 26 bilhões de dólares e, no inesquecível dia 8, viu seu patrimônio de cerca de 16 bilhões de dólares derreter e aterrissar em 991 milhões em apenas 24 horas. Foi isso que causou a falência da sua corretora de cripto, a FTX, expondo um dos maiores escândalos financeiros da história dos Estados Unidos. A FTX era a segunda maior corretora de criptomoeda do mundo, ficando atrás apenas da Binance, que conseguiu consolidar seu império com esse episódio e que também corroborou para a derrocada da FTX, se aproveitando dos seus erros. Se você quer conhecer o desfecho dessa história, fica aqui comigo. Você está assistindo ao Fortune e ao colapso das criptomoedas. O jovem bilionário Sam Bankman-Fried ganhou vários adjetivos dos investidores por seus feitos no mercado de cripto. Um dos apelidos é monge capitalista, por causa da sua aparência inofensiva e sem muita ostentação, típico de um bilionário. Não apareceu usando relógios caros ou roupas de grife e até o mês de abril de 2022 usava um Toyota Corolla para se locomover e dividia um apartamento de alguns metros quadrados com mais 10 colegas em Nassau, capital das Bahamas. Esses outros 10 jovens que moravam com ele foram antigos colegas de faculdade e nem imaginariam que seriam responsáveis pelo maior colapso que já houve no mercado de criptomoeda. Sam nasceu em 1992, na Califórnia. De 2010 a 2014 frequentou o MIT e se formou em física. E logo ao se formar, Sam começou a trabalhar na Jane Street Capital, uma empresa que negocia no mercado com seus próprios fundos, fazendo operações em fundos de índices e usando suas habilidades como trader, viu que poderia ganhar mais dinheiro operando no mercado de criptomoeda, já que era um mercado que estava em ascensão. Então, em 2017, Sam fundou sua própria empresa de negociação, Alameda Research, que ele usaria para fazer trades no mercado de criptomoedas, comprando Bitcoin nos Estados Unidos e vendendo na Coreia e Japão, e seria o meio usado para o colapso da futura FTX, causado por Sam e seus colegas de faculdade. Um deles é Caroline Ellison, namorada de Sam, futura CEO da Alameda e filha de um professor do MIT, Glenn Ellison, que foi chefe de Gary Gensler, também professor do MIT e atual presidente da SEC, que é o maior órgão de supervisão do mercado dos Estados Unidos. Guarde essa informação, pois ela é importante para entendermos o desfecho da história. Após movimentar milhões pela Alameda, em 2019, Sam decidiu fundar sua própria corretora de criptomoedas, a FTX. Fundada com o propósito de causar um impacto positivo no mundo, a FTX recebeu investimentos de grandes instituições financeiras como a BlackRock, Ontario Pension Fund, Sequoia, Paradigma, SoftBank, Circle, Ribbit, Multicoin, Vanek, Temasek, que investiram um capital de 400 bilhões de dólares só em janeiro de 2022, chegando a valer cerca de 32 bilhões de dólares no ano de 2022 e colocando Sam na lista dos bilionários da Forbes em apenas 4 anos de vida. Porém, tão rápido quanto a ascensão foi a sua queda. O império de Sam Bankman-Fried vinha conquistado espaço. Em 2022, a FTX se tornou a terceira maior exchange de cripto do mundo, chegando a movimentar 14 bilhões de dólares por dia em negociações e atraiu, claro, a atenção de investidores no mundo todo. Todos confiavam no simplório Sam e na sua imagem de bilionário altruísta. Um desses investidores que se interessaram pelo sucesso da FTX foram a modelo Gisele Bündchen e seu marido Tom Brand, que firmaram uma parceria com a FTX. Sua remuneração seria em Bitcoin e participação acionária na corretora. Brad se tornou então embaixador da marca e Gisele foi assessora de iniciativas ambientais e sociais.
A essa altura do campeonato, a FTX já estava vinculada ao Golden State Warriors, Mercedes, Fórmula 1 e tinha até um estádio de basquete em Miami. Mesmo desse tamanho, a FTX ainda não tinha um conselho administrativo, apenas Sam, Gary Wang, um advogado e mais alguns funcionários. E além de todos esses investidores famosos e institucionais como BlackRock e SoftBank, a FTX ainda recebeu investimentos de mais um investidor, mas esse cara especial, o seu nome Changpeng Zhao, conhecido como CZ, dono da maior corretora de criptomoedas do mundo, a Binance. CZ foi um dos financiadores da FTX logo após sua criação, mas Sam comprou sua parte de volta com a moeda própria da FTX. Essa moeda, o token FTT, se tornaria o calcanhar de Aquiles de Sam, e CZ iria se aproveitar disso para parar o império da FTX de Sam no mercado da criptomoeda. Mas já vamos chegar lá. Antes vamos entender o que precedeu a queda da FTX. Nenhum dos dois sabia, Sam e CZ, mas um deles tombaria, e essa queda viria através de apenas um tweet. Sam gostava de ostentar uma imagem de humildade e altruísmo, assim como a maioria dos bilionários. Não podemos afirmar se realmente ele nunca se importou em usar roupas de grife, andar em supercarros ou usar joias, ou se toda essa aparência de gênio nerd bem intencionado era apenas uma estratégia de marketing para atrair bilhões em investimentos, como exatamente aconteceu. O próprio Sam disse que começou a usar a criptomoeda para causar um impacto positivo no mundo e até chegou a abrir uma fundação de caridade onde prometeu doar 1% de todas as receitas da FTX. O monge capitalista ainda chegou a dizer que doaria toda a sua fortuna e ficaria com apenas 1%, cumprindo a filosofia da filantropia que aprendeu na faculdade. Porém, suas atitudes não estavam respondendo à sua imagem de humildade e genialidade. No primeiro semestre de 2022, com o aumento das taxas de juros no mundo todo, os investidores de risco, como criptomoeda, tiveram impacto negativo na sua demanda, porque quando a taxa de juros sobe, os empréstimos ficam mais caros e você passa a gastar menos, ou seja, você não vai comprar criptomoeda. Esses fatores econômicos afetaram negativamente o mercado de criptomoedas e Sam assumiu o papel do homem que iria salvar as outras empresas de cripto, comprando seus ativos com desconto, com fundos da Alameda Research, aquela primeira empresa de negociação que ele fundou, cujo CEO é sua namorada Caroline. Alguns especialistas dizem ter sido esse o primeiro erro de Sam e a origem do fim da FTX e Alameda. E a questão aqui é, todo trader tem suas perdas e seus ganhos, basta ter mais ganhos do que loss, perdas, você consegue sair no lucro. Então não há nada demais a Alameda fazer algumas operações de compra e venda, como sempre fez, ok? Errado, porque segundo a CoinDesk, que teve acesso ao balanço da Alameda Research, grande parte dos fundos usados pela Alameda vinha da FTX, que emitia e emprestava bilhões a ela através do seu token, o FTT. A Alameda, por sua vez, tomava empréstimos em dinheiro, utilizando os tokens FTT, criados pela FTX, como garantia. Claro que o sistema fraudulento criado por Sam é muito mais complexo que isso, mas vamos tentar simplificar ao máximo. FTT é o token criado por Sam Bankman como moeda original da FTX. Caso os correntistas usassem o token FTT para negociar dentro da FTX, recebiam descontos nas taxas de corretagem. O problema é que a FTX estava transferindo bilhões em FTT, que detinha o dinheiro dos correntistas para a Alameda. No dia 28 de setembro de 2022, Sam transferiu para a Alameda pelo menos 4 bilhões de dólares em fundos de seus correntistas e até chegou a documentar publicamente a transação, alegando ser uma operação de rotina, mas não era. Essa seria uma das maiores movimentações diárias de token registrada pela Coinmetrics, que é a provedora de dados do mercado de criptomoedas. Nesse dia, mais de 170 milhões de tokens FTT, avaliados em mais de 4 bilhões de dólares, se tornaram ativos na rede. Seu destinatário, Alameda Research.
Para resumir todo esse sistema confuso de fraude, Sam, que detinha 90% da Alameda, criou uma moeda própria, o FTT, para usar como garantia pelo dinheiro pego emprestado dos seus correntistas sem o consentimento deles. E o dinheiro real dos investidores ele usou através da Alameda para tentar resgatar criptomoedas falidas como a Celsius, Voyager, Terra Luna. Porém, essas negociações não foram bem sucedidas e as perdas, segundo os dados vazados da CoinDesk, expôs um rombo de pelo menos 8 bilhões de dólares. Além desse pecado contra seus próprios clientes, Sam ainda cometeria outro erro que não teria perdão para aquele que daria o golpe de misericórdia contra o império de Sam Bankman-Fried. FTX, generated an FTT token. If you trade your own token on your own exchange with wash trading, with leverage, you can park the price at any number you want. So you want to make $1 billion, you jack the price by $3 by wash trading with yourself. Then you generate $1 billion of collateral. Then you look for a bank that'll loan you money against the collateral. And of course, nobody in their right mind should be loaning money against an air token that you manipulated yourself. But of course, Sam happened to be the CEO of a bank that made loans. So he applied for a loan from his own bank and he granted it to himself. And then he took real assets like Bitcoin from his honest customers. And then he rehypothecated them, traded them, lost them. And so this is just an egregious ethical lapse, and it can't go on. Em paralelo às operações fraudulentas da FTX, Sam começou a fazer lobby e se associar à política, especialmente ao Partido Democrata Americano, chegando a doar, por exemplo, 5 milhões de dólares à campanha de Joe Biden. O motivo disso? Ninguém pode afirmar nada. O próprio Sam disse que suas contribuições políticas não visavam influenciar o mercado de criptomoedas. Porém, não é o que parece, já que participou de pelo menos 4 reuniões com a equipe de Joe Biden. E mesmo se recusando a falar sobre o que foi discutido nas reuniões, segundo alguns funcionários da Casa Branca, a discussão girou em torno da indústria e exchange de cripto, bem como a prevenção de pandemias. O próprio portal da Binance, em sua maior concorrente, reportou que Sam estava se reunindo para falar sobre o mercado de criptomoeda. E CZ, seu fundador, disse em uma entrevista à BNPC que Sam estava conspirando contra ele e sua corretora, a Binance, nessas reuniões em Washington. Sam morava nas Bahamas, onde fica a sede da FTX e Alameda Research, e fazia viagens frequentemente a Washington, se reunindo com vários políticos e líderes das principais instituições financeiras dos Estados Unidos, incluindo a SEC, maior autoridade, maior autarquia reguladora do mercado, cujo presidente é Gary Gensler, nomeado pelo próprio Biden. Aquele professor do MIT, que teve por chefe Glenn Ellison, também professor do MIT e pai de Caroline Ellison. E quem é que estudou e se formou no MIT? Sim, Sam e Caroline. Não podemos afirmar que Sam sabia dessa ligação do presidente da SEC com o pai de Caroline. O que sabemos é que CZ já estava sentindo que as coisas na FTX não estavam indo tão bem desde 2021. E mesmo a Binance, sendo um dos primeiros investidores da FTX, resolveu vender sua participação na empresa e recebeu 2 bilhões de dólares em FTT. Em 2 de novembro de 2022, quando o balanço da Alameda foi exposto pelo jornal CoinDesk e revelou que a maior parte dos ativos do fundo, cerca de 14,6 bilhões de dólares, eram em FTTs, sem liquidez, o mercado entrou em alerta. Os indícios da falta de liquidez desencadearam um saque em massa das corretoras da FTX, que se mostrou não ter capacidade de pagar todos os investidores. CZ agora tinha o poder de derrubar de vez seu maior rival, pois ainda tinha 2 bilhões de dólares em token FTT e bastava apertar o botão de venda para fazer o preço do FTT derreter. E não poderia esquecer de anunciar ao mundo a desconfiança na FTX. E, contra-atacando as investidas de Sam com as articulações de lobby, foi exatamente o que CZ fez. Dia 6 de novembro de 2022, CZ publicou um tweet onde dizia estar liquidando todos os FTTs do patrimônio da Binance. E foi aqui onde aconteceu a queda da FTX.
So FTX CEO Sam Bankman-Fried took to Twitter this morning to clear something up. He said that a competitor is trying to attack the company with rumors. He then says in the same tweet, FTX is fine, assets are fine. Over the weekend, speculation rose about the solvency of FTX. This came after a CoinDesk report revealed Alameda Research's balance sheet is full of FTX's native token, FTT. So Binance CEO CZ got in on the actions. He said that he would be liquidating the exchange's FTT tokens on its books. And there was a little bit of back and forth with Alameda's CEO. Adam, I'm going to... 6 de novembro de 2022. CZ, presidente da Binance, publicou no seu Twitter que estaria liquidando todos os seus FTTs. A partir desse dia, o valor do token caiu 80% em apenas 72 horas. O prejuízo se espalhou entre as principais criptomoedas do mundo, chegando a uma perda de 780 bilhões de reais em valor de mercado em apenas 3 dias. Logo após, no dia seguinte, sabendo do risco iminente do colapso, Caroline tweetou, marcando CZ, se prontificando a comprar todos os seus FTTs no valor de $22 cada. Porém, CZ não perdoou as investidas políticas de Sam contra os seus concorrentes e tweetou, a liquidação do nosso FTT é apenas uma gestão de risco pós-saída, aprendendo com a Luna. Demos apoio antes, mas não vamos fingir fazer amor depois do divórcio. Não somos contra ninguém. Mas não apoiaremos pessoas que fazem lobby contra outros players no setor pelas costas. No dia 7, Sam ainda tentou esconder e acalmar seus investidores, acusando CZ de estar mentindo sobre os prejuízos da FTX. Porém, no mesmo dia 7, segundo a revista Reuters, a FTX registrou cerca de 6 bilhões em saques. Após chegar a esse valor, a FTX parou de honrar os seus pedidos de retirada, ou seja, estava claro que não tinha mais dinheiro. Sam não teve outra opção senão engolir o choro e alguns sapos e pedir a CZ que comprasse a FTX. No dia 8, a Binance disse que compraria a FTX e o problema de liquidez seria resolvido. Porém, no dia 9 de novembro de 2022, a Binance desistiu de completar a aquisição. O motivo? O rombo era muito maior que CZ imaginava. Segundo alguns investidores que Sam procurou, ele precisaria de 8 bilhões de dólares para liquidar toda a sua dívida. Segundo o jornal The New York Times, CZ disse, Sam, desculpe, mas não vamos ser capazes de continuar com o acordo. Problemas demais. No dia 11, Sam Bankman-Fried renunciou ao cargo de CEO e a FTX, Alameda Research e mais 130 empresas vinculadas ao grupo FTX entraram com pedido de falência. A maior e mais rápida da história do mercado de criptomoedas. De 32 bilhões de dólares a zero. Sam ainda se desculpou e disse estar fazendo o possível para reembolsar os correntistas, mas todos nós sabemos que isso não vai acontecer. Caroline e Gary Wang se declararam culpados diante das acusações de fraude e estão cooperando com as investigações. Enquanto ao Sam, que chegou a ter uma fortuna avaliada em 26 bilhões e que perdeu toda a sua fortuna de 16 bilhões de dólares em menos de uma semana, agora tem um patrimônio negativo, já que suas dívidas são maiores que os ativos. O próprio Sam chegou a dizer em seu Twitter que teve sua parcela de culpa no ocorrido. No dia 12 de dezembro de 2022, um mês depois da falência, Sam foi preso nas Bahamas após denúncias de promotores dos Estados Unidos que apresentaram acusações criminosas contra Sam no caso FTX. Após pagar uma fiança de 250 milhões de dólares, Sam está em prisão domiciliar na casa de seus pais, na Califórnia. Sendo indiciado em um tribunal federal de Manhattan no último dia 3 de janeiro de 2023, Sam se declarou inocente de todas as acusações, contrariando as principais testemunhas de acusação. 2 dos seus principais ex-companheiros, Caroline Ellison, CEO da Alameda, e Gary Wang, CEO da FTX. Quem diria, como Sam Bankman-Fried imaginaria que 5 anos depois da criação de 2 gigantes do mercado financeiro, as pessoas com quem teve relacionamento amoroso e de amizade estariam indo contra ele? Ou é ele que estava e ainda está indo contra seus amigos? Não sabemos. Isso nunca saberemos, mas os fatos estão aí para você tirar suas próprias conclusões. E eu
Quero saber de você. Você acha que Sam tinha consciência de que suas negociações no mercado poderiam prejudicar seus clientes? Você acha que a filiação dele com a política era estabelecer medidas que beneficiariam todo o mercado de cripto ou só a si mesmo? Enquanto ao CZ da Binance, ele teve a intenção de quebrar a FTX quando vendeu toda a sua participação no momento mais crítico da empresa? O que você acha? Deixe aí nos comentários sua opinião sobre o caso. Bom, nunca saberemos as reais intenções de Sam e CZ ou de qualquer outro grande em um negócio revolucionário. Mas o que podemos aprender quando os grandes caem é que os princípios de investimentos, assim como na vida, devem ser respeitados. Esteja você investindo algumas centenas de seu dinheiro, de seu pouco dinheiro, ou algumas centenas de bilhões em capital de terceiros. Ande nos princípios e siga o dinheiro, não as paixões.